Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USA Intermunicipal de Ourinhos e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USE, Intermunicipal de Ourinhos, é um órgão da União de Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e é responsável pela condução deste programa. Eu, Luciana Strauss, hoje trago para vocês Larissa Poma como convidada. Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora em que vocês estão acompanhando isso. Hoje abordaremos o tema sobre a lei de liberdade. E nós, então, vamos pensar um pouquinho, né? Como nós já dissemos lá no início, nós vamos trabalhar a lei da liberdade, e é uma das leis divinas. No programa Descobrindo o Espiritismo número 5, abordamos o tema referente às leis divinas. Nesse programa, vimos a lei divina ou natural, que é um conjunto de princípios que automaticamente governa o universo. Em síntese, são divididos em leis físicas que são estudadas pela ciência e que são responsáveis por regular o movimento, transformação, características, interações entre a matéria bruta e as leis morais, que dizem respeito ao ser em si, em suas relações com o Criador Supremo e com seus semelhantes, e que são exploradas pelas religiões no geral, e que são divididas em pelo menos 10 prescrições: lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade, que é por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual. Por ela resume todas as outras. São eternas e imutáveis como o próprio Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. São apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Todos os espíritos encarnados e desencarnados estão submetidos à lei natural que governa o universo. Estão escritas, registradas na consciência de cada espírito. E quanto mais adiantado, melhor o indivíduo as compreende. Atua em conjunto, não de forma separada. Na descrição deste vídeo, vamos deixar o link para que todos vocês possam acessar o programa Descobrindo o Espiritismo, que abordou o tema sobre a lei divina ou natural, ajudando a compreender ainda mais o assunto de hoje. E para iniciarmos aqui o diálogo entre eu e a Larissa, eu vou com o primeiro questionamento, né? Larissa, o que se pode entender por lei de liberdade? Bom, mais uma vez, obrigada. Vamos seguindo aqui. Lu, como você já adiantou sobre as leis divinas ou leis naturais, a lei de liberdade é mais uma dessas leis. Então, assim como você já fez esse preâmbulo, nós vamos dar sequência agora, falando sobre a liberdade. O que é a liberdade? Acredito que todos nós temos um pouco de consciência do que seja a liberdade. É essa faculdade que nos permite decidir, fazer escolhas de como agir, de como muitas vezes até pensar,
o que fazer para tomar determinadas decisões, são modos de agir de acordo com a nossa vontade. Por isso, nós dizemos que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Isso me lembra bastante aquilo que o apóstolo Paulo dizia: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, a lei de liberdade vem muito nesse sentido para nós. É isso mesmo. O segundo questionamento que vou fazer para você é: quanto à lei de liberdade natural, a liberdade natural, há posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar dessa liberdade absoluta? Então, antes de responder, eu vou comentar aqui com o pessoal uma coisa que eu acho importante. Você está me fazendo essas perguntas, na verdade, essa agora, não a anterior, e acredito que todas as outras, essas perguntas foram feitas por Allan Kardec aos espíritos. Essas perguntas estão no Livro dos Espíritos. Então, quem quiser se aprofundar nesse tema, certamente vai encontrar tudo isso que nós estamos conversando aqui nessa obra magnífica da codificação, que tanto nos auxilia a compreender temas como este, que não é um tema assim tão simples. Quando se fala de liberdade, livre-arbítrio, normalmente nas rodas de conversa já gera alguma discussão. Então, voltando à sua pergunta, será que em alguma posição nós podemos nos vangloriar de liberdade absoluta? Claramente, os espíritos respondem que não. Por que não? Por que nós não podemos ter liberdade absoluta? Porque nós precisamos uns dos outros. Nós não estamos aqui vivendo sozinhos. Inclusive, nós só poderíamos ter essa liberdade absoluta se nós vivêssemos como um eremita no deserto, se nós fugíssemos desse convívio social, porque é nessa convivência que nós progredimos. É muito interessante observar a relação que a lei de liberdade tem com a lei do progresso. Então, qual é o nosso grande objetivo? Qual é a grande fatalidade da vida? O progresso. Atingirmos aquele nível de sermos espíritos puros, perfeitos. Então, para que nós consigamos atingir esse progresso, nós precisamos conviver uns com os outros. Então, o grande depende do pequeno, o pequeno do grande. Isso está colocado no Livro dos Espíritos. O que isso quer dizer? Se nós formos pensar do ponto de vista material, nós podemos ter exemplos. Nem o mais poderoso dos homens, nem a mais poderosa das criaturas, ela trabalha sozinha. Se nós pegarmos o exemplo de uma grande empresa, por exemplo, existe lá o dono da empresa, mas se ele não tiver aqueles funcionários, como que aquilo anda? E se os funcionários não tiverem empresários para lhes dar empregos, como que aquilo funciona? A mesma coisa acontece do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Se nós não tivermos pessoas ao nosso lado que nos ajudem a exercitar determinadas virtudes, como nós iremos progredir moralmente e espiritualmente? Então, por essas e por outras, nós percebemos que a liberdade ela é, na verdade, relativa. E com isso nós percebemos que sem as pessoas ao nosso lado, nós não conseguimos chegar a lugar algum. E nesse ponto nós lembramos de uma outra passagem, de uma outra fala, agora de Jesus, quando ele nos aconselha que aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós devemos fazer primeiro a eles. Então, essas são regras de convivência muito claras. A nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Nós sempre observamos isso. Eu acredito que esteja mais ou menos respondido. Acho que você deve ter mais algumas questões aí. Vamos seguir para não esgotar. Se deixar, eu fico falando aqui e você não consegue mais me perguntar nada. Então, como nós podemos conciliar as opiniões liberais de certos homens com a tirania, que muitas vezes eles mesmos praticam no lar e com seus subordinados? É complicado essa.
Isso acontece não só com a lei de liberdade, acho que você vai concordar comigo. Nós todos aqui estamos em busca dessa coerência. Então, nós já compreendemos essa lei natural, nós já sabemos aquilo que nós devemos fazer, mas nós ainda não conseguimos fazer. Então, provavelmente, essas pessoas que fazem, que agem dessa maneira, falando uma coisa e agindo de outra maneira, sabe aquele famoso falo o que eu digo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço? É mais ou menos isso. Então, nós já entendemos, mas nós ainda não conseguimos agir da mesma forma. E a isso, os espíritos nos reforçam, e nós lembramos muito de uma palavrinha que Jesus usava muito, que nós percebemos muito presente no Novo Testamento, nos relatos dos evangelistas, que é a palavra hipocrisia. Então, eles vão destacar isso. E eu achei muito interessante quando os espíritos dizem assim nessa resposta: em verdade vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que parece o que não é. Parece ser o que não é. Então, essa sinceridade, no sentido, eu entendo aqui, da coerência, não sei se você concorda comigo, nessa coerência de agir de acordo com aquilo que já sabe. E isso gera responsabilidade. É isso mesmo, Lu? É isso mesmo, né? Não adianta falar uma coisa e fazer outra, né? Continuando aí. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual ele possa gozar da liberdade absoluta? Sim, existe. Como que nós podemos ter essa liberdade absoluta? Existe uma coisa que nos garante isso, que é o pensamento. Nós temos uma liberdade de pensar que é absoluta. Tanto é que as pessoas, quando eu estava estudando esse tema, eu lembrei das pessoas que ficavam perto do Chico Xavier, que elas relatavam. Que ficar perto dele era complicado, porque ele lia até o pensamento. Então, nós temos a liberdade de pensar aquilo que nós quisermos. O pensamento não tem barreiras, não tem obstáculos, nós podemos pensar. Nós podemos controlar e dominar as nossas ações, lembrando que são os pensamentos que geram as ações. Mas o pensamento em si, nós não conseguimos. Ou seja, nós temos essa liberdade, não é uma liberdade relativa. Com o pensamento, ela é absoluta. Mas Deus conhece os nossos pensamentos. E muitas vezes alguém com essas faculdades mediúnicas também. Então é bom a gente tomar cuidado com o que a gente pensa, sem contar na lei da sintonia, que aquilo que nós pensamos, nós atraímos, e aí nós atraímos para perto de nós determinadas companhias que muitas vezes não são legais. Ah, agora, perante isso que você respondeu, vem o próximo questionamento. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Então, eu não sei essa resposta. Acho que você não estava esperando essa resposta. Mas os espíritos, eles não respondem taxativamente sim ou não. Mas eles dizem que a consciência é um pensamento íntimo, que pertence a nós, como todos os outros pensamentos. E aí eu acho que a chave dessa resposta está na palavra íntimo. É algo que nós podemos relacionar aquele processo, aquela viagem que nós fazemos para dentro de nós. É mais do que pensar em alguma coisa, é pensar a nós mesmos, é refletir. É aquele estado que a gente fala assim, não tem muito, hoje em dia a gente ouve muito, e dentro da doutrina também, sempre, a questão do despertar da consciência. Não é nem aquela consciência de saber o que é certo, o que é errado, mas é exatamente esse despertar, essa noção, até chegando perto disso que nós falamos anteriormente, da consciência,
da liberdade do pensamento, que é ilimitada. Então, eu penso que, mediante essas leis dos homens, né, Deus nos rege a natureza, regula as nossas relações, isso tudo tem a ver com a nossa consciência, mas ela é algo muito mais complexo por ser tão íntimo, porque pertence a nós, é de cada um. Então, é difícil, por exemplo, eu violar, eu violentar a sua consciência, ela é sua e eu preciso respeitar essa liberdade. Então, tem a ver, sim, tem a ver com isso, não tem nem dúvida. Então, tem a liberdade. E daí a gente vai entrar num assunto bem aí delicado. Toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? Então, essa é mais uma que não, não há uma resposta taxativa, mas nós conseguimos chegar a uma conclusão. Porque o que, que os espíritos vão dizer? Eles dizem que toda a crença é boa quando ela nos conduz ao bem, quando ela produz pessoas de bem. A prática do bem, do amor e da caridade. Aquela que conduz ao mal, se nós percebermos alguma crença que está provocando desunião entre as pessoas, semeando a discórdia, realmente ela não é boa, ela é falsa. Então, nós devemos respeitar, sim, todas as crenças, mas nós não podemos deixar passar determinadas atitudes, determinados comportamentos que advêm dessa crença. Mas nós certamente não podemos repreender ninguém, como nós falamos anteriormente. Não podemos violar as consciências. Não cabe a nós. Não cabe a nós. A minha próxima pergunta, ela, se ela for assim bem aprofundada, ela dá muitos debates, devido aí a muitas crenças. E a pergunta é: será que atentar contra a liberdade de consciência, impor restrições a essas crenças que provocam problemas à sociedade? Eu estou atentando contra essa liberdade de consciência e eu Então, restringir isso. desculpa, eu já estava querendo responder antes de você terminar. Então, na verdade, está muito relacionado ao que nós falamos anteriormente. Nós podemos repreender, reprimir, condenar, até uma palavra mais forte, atos, práticas. As crenças em si, elas são inacessíveis. Nós não conseguimos acessar. Eu não sei o que vai no seu íntimo, aquilo em que você acredita. Portanto, nós podemos praticar essa repressão a atos de verdade. Nós vemos hoje, né, quantas coisas acontecendo. Nós podemos repudiar, talvez essa seja a palavra para nós, enquanto espíritos ainda imperfeitos, convivendo com imperfeitos, errando, acertando, como todas as outras pessoas com as quais nós convivemos. Então, nós vemos, às vezes, muitos ataques a religiosos, a determinadas formas de pensar até, sem falar no âmbito da religião, inclusive. Então, nós podemos reprimir, sim, atos, mas sem causar qualquer violência, na verdade. Né? Isso nós negamos, assim, veementemente. Mas quando nós percebemos que determinada crença está levando a qualquer prejuízo, a qualquer malefício a alguma pessoa, nós podemos reprimir, mas a crença nós não vamos impedir, nós não vamos fazer a pessoa mudar a crença dela, mas nós podemos e devemos combater determinadas atitudes. Nós vemos muito que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade. Como se pode reconhecer a que tem o direito de se posicionar assim?
uma única detentora da verdade, nós entendemos que nenhuma, né? Nenhuma pode ser considerada detentora de toda a verdade, mas todas aquelas que, como nós dissemos anteriormente, produzam pessoas de bem. Uma vez perguntaram, cada pessoa conta essa história com um personagem diferente. Dizem que perguntaram ao Dalai Lama, dizem que perguntaram a outro líder religioso, enfim, perguntaram a um desses líderes qual é a melhor religião que existe. E essa pessoa teria respondido: aquela que faz os homens de bem. Então, aquelas que nos conduzem ao bem são as melhores doutrinas. Este é o sinal, a prática do amor e da caridade. Então, se nós conhecermos pessoas que pratiquem o amor, a caridade, opa, ali mora a verdade. Ah, mas qual é a sua religião? Ah, eu sou espírita. Aí você encontra outra pessoa e você percebe, ela pratica o amor, a caridade, é uma pessoa coerente com aquilo que ela pratica, essa palavra que nós estamos falando, com a fé que ela professa, as suas atitudes são coerentes. Ah, mas qual é a sua religião? Ah, eu sou católica. E por aí vai. Ali também mora a verdade. E assim por diante. Porque a verdade, que é esse amor, essa essa meta que todos nós temos, ela pode estar em vários lugares, porque nós estaremos em vários lugares e onde ela vai morar primeiro é no nosso coração. Agora, aquela que, de novo, provocar desunião, discórdia, fizer realmente tiver consequências maléficas, aí nós saberemos que ela só pode ser nociva, não tem como. É aquela história, a gente conhece uma árvore boa não pode dar maus frutos. Então, vale a mesma máxima. E a liberdade de agir impõe ao espírito. Essa eu penso assim, ela impõe a responsabilidade. Não tem como. Nós temos a liberdade de agir, podemos fazer as escolhas que nós quisermos, mas cada uma de nossas escolhas trará consequências. Nada mais certo do que a cada um segundo as suas obras. Então, nós podemos ter liberdade, nós temos liberdade de agir, liberdade de pensar, nós podemos realizar tudo que nós viemos aqui para realizar, o programa da nossa vida, enfim. Mas nós sabemos que nós não fugimos da lei do progresso, não fugimos da lei da liberdade, todas essas leis morais, de justiça, de amor e caridade. Então, assim, nós estamos sujeitos, submetidos às leis de Deus. Essas nós não podemos burlar de jeito nenhum. Nós podemos até escapar às leis humanas em determinados momentos. Fazemos escolhas erradas aqui e ali, e acabar conseguindo, de certa forma, sair impunes, mas quando nós nos sujeitamos, submetemos às leis divinas, não há como escapar das consequências. E quem vai nos julgar não é um juiz com aquela toga, não, não tem nada disso. Nosso maior juiz é a nossa consciência. E aí nós voltamos. É lá que estão escritas todas as leis de Deus. Então somos nós e a nossa consciência. Então, a lei de liberdade, ela gera responsabilidade. Por outro lado, ela nos traz um sabor especial quando nós conseguimos progredir a cada passo que nós damos por nossa própria escolha. Acredito que seja mais ou menos isso. Eu acho que nós, aí você respondeu, demos uma boa informada o que é realmente a nossa lei de liberdade, né? Que nós a temos, mas temos que saber como usá-la. Larissa, muito obrigada pelos esclarecimentos, por dividir este momento comigo. Obrigada. Eu que agradeço. E agradecemos aqui a codificação, que nos ajuda muito a esclarecer esses pontos. E assim nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações.
Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. Se você gostou, vai lá, curta, compartilhe.